Glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor nessa noite. Amém? Quero desejar uma boa noite a todos. Saudar também aos nossos irmãos que de casa nos acompanham através das redes sociais, através do canal do YouTube. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejar uma ótima noite de quinta-feira a todos. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um culto de estudo, um culto de ensino da Palavra de Deus. E essa noite Deus colocou uma palavra ao meu coração, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2, é o tema, é o texto-tema. Quero trazer uma mensagem textual nessa noite. Pedir que você redobre a sua atenção, que você evite se levantar, sair do seu lugar, que você possa corroborar nessa noite com esse servo de Deus, que aqui está nessa noite para trazer esta mensagem. Quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, pastor Robervânio, que nos abre mais uma vez a oportunidade de estarmos neste culto de ensino, e para mim é um privilégio poder estar aqui. Confesso que não sou merecedor, mas é o Senhor que faz todas as coisas por nós. Louvar a Deus pelo ministério de louvor, pelos obreiros, pelos membros desta casa. É sempre bom ver vocês aqui no culto de ensino, irmãos. Coisa boa é o crente vir no culto de ensino aprender a palavra de Deus. Eu sempre aprendi que crente que vem no culto de ensino, ele não dá trabalho para a liderança, porque aprende a palavra, aprende a viver melhor, aprende a servir melhor o reino de Deus. Então, sem mais delongas, vamos para o texto nessa noite. João, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Está escrito assim: No terceiro dia, foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio a ele e disse: Eles não têm mais vinho. Verso 4: Mulher, que tenho eu com você? Disse ele: Ainda não chegou a minha hora. Todavia a mãe disse aos empregados: Façam tudo o que ele disser a vocês. Havia ali 6 talhas de pedras. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação, e em cada uma cabia entre 80 e 120 litros de água. Então Jesus disse aos empregados: Encham as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse: Tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônia experimentou a água, que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse: O Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor, e depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Mas o Senhor guardou o melhor
para o fim. Eu queria que você repetisse isso comigo. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, Deus, se encontramos mediante a Tua presença, Pai, para glorificar, Deus, para louvar o Teu nome, Senhor. Pai, somos gratos a Ti, Deus, pelo dia de quinta-feira que o Senhor nos dera, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por o Teu Espírito Santo, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar vivo e de estar, Senhor, aqui servindo ao Senhor, meu Pai. Deus, estamos aqui como igreja, reunidos em Tua presença, como servos, como discípulos do Teu reino, para aprender de Ti, Senhor, um pouco mais, meu Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, nos leva a um nível mais profundo de intimidade contigo e se revele, Senhor, a cada um de nós, Pai, por Tua palavra nessa noite. Usa, Senhor, este Teu servo que fala contigo, Pai. De certo que não sou merecedor, Deus, mas aqui está um povo, Pai, que precisa ouvir a Tua palavra, que precisa ouvir a Tua voz. Aqui tem homens, mulheres, jovens, Senhor. Aqui tem esposo e esposa, mães e pais, que precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, por isso, Senhor, eu clamo por Ti nessa noite. Fala conosco, Deus, abre o nosso entendimento, dai-nos sabedoria, Senhor. Deus, que a Tua palavra venha nos libertar, Senhor, de todo ventre de doutrina que não provém de Ti, Pai. E venha nos fortalecer, Deus, em Tua presença. Que o Teu Espírito Santo me inspire e se apodere de mim nessa noite, Pai. A Tua graça e a Tua sabedoria é o que eu te peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? Para você que se interessa, tem algumas apostilas ali atrás, exatamente do estudo que nós iremos fazer essa noite. Se você se interessa, vai até lá e pode pegar, em nome de Jesus. Não é muita, mas se alguém tiver interesse, pode pregar lá. Meus amados irmãos, o texto escolhido para o nosso estudo dessa noite, talvez seja um estudo ou um texto que muitas das vezes você já tenha ouvido falar, ou até mesmo ouvido pregações e ministrações acerca desta palavra. Mas o desejo do meu coração nessa noite é verbalizá-la e trazê-la uma mensagem ao seu coração, cujo você possa entender o significado desse texto, quais as lições que essa passagem tem a nos ensinar. E quero trazer um tema para esse estudo dessa noite, que é o poder transformador de Jesus dentro de um lar. O poder transformador de Jesus dentro de um lar. Quando falamos de Jesus, falamos de alguém santo, poderoso, justo, perfeito, inerrante e transformador. E é sobre o seu poder transformador que quero vos falar nessa noite, em nome de Jesus. A minha indagação para você nessa noite, antes de nós meditarmos e adentrarmos no texto nessa noite, é: vocês já experimentaram o poder transformador de Jesus Cristo? A nossa primeira reflexão desta introdução a esse texto está exatamente nesta indagação. Você já experimentou de verdade o poder transformador de Jesus Cristo? Vale ressaltar aqui que quando falamos em transformação, estamos falando de mudança. Quando falamos de transformação, estamos falando de mudança de pensamento, mudança de caráter e até mesmo um novo nascimento. Quando falamos em transformação, estamos falando de sair do caminho de perdição e adentrar pelo caminho
de salvação. Quando ainda falamos em transformação, falamos em abandonar a mentira e praticar a verdade. Quando falamos em transformação, falamos de sair do choro e viver uma vida de alegria. Viver essa transformação de Deus, de Jesus Cristo, é sair de uma vida de leviandade, é sair de uma vida de idolatria, é sair de uma vida de pecado, para vivermos uma vida de santidade e de justiça perante os olhos de Deus. Falar em transformação, para algumas pessoas talvez não seja muito fácil, porque é bem verdade que algumas pessoas não querem serem transformadas. Por quê, pastor? Porque elas não querem deixar a sua vida de pecado, elas não querem deixar a sua vida de leviandade. A verdade é que Jesus sempre está disposto a transformar a minha vida e a sua vida, as nossas vidas. Jesus sempre está disposto a fazer essa transformação em nossas vidas. Vale ressaltar aqui Atos, capítulo de número 10. E ao analisarmos esse texto de Atos, capítulo de número 10, nós encontramos esse poder de transformação, esse avivamento da parte de Deus, porque avivamento também é transformação pelo Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para Atos, capítulo de número 10, nos deparamos com a história de um homem gentil, de um homem que não era judeu, mas de um homem por nome Cornélio, que descobriu em Deus um amor perfeito. Este homem, cujo escritor Lucas, em Atos capítulo de número 10, faz questão de narrar a sua história, nos mostra esse poder transformador dentro da casa de Cornélio. Mesmo que Cornélio não fosse um judeu, mas ele descobriu no Deus dos judeus um amor fraternal, um amor incondicional. E por causa disso, Cornélio agora, mesmo sendo um homem gentil, mesmo não sendo um judeu, ele começa a viver uma vida transformadora. Ele começa a fazer atos de bondade, ele começa a fazer atos de caridade. E estes atos de bondade e esses atos de caridade que Cornélio está fazendo, chegou até a presença de Deus. Isso chegou tanto até a presença de Deus, que Deus então envia um anjo para Cornélio. E este anjo traz uma mensagem para Cornélio, dizendo que as suas orações, que os seus atos de beneficência tinham se chegado até a presença de Deus, e que Deus agora traz uma ordem para Cornélio, que Cornélio dirigisse algum dos seus servos até a cidade de Jope, aonde Pedro estava em sua casa, certamente na casa de um Simão curtidor, para que Pedro viesse até a casa de Cornélio. Então Cornélio, ainda tomado em espanto pela visão do anjo, Cornélio então, por ser um homem de autoridade, ele então pega os seus servos, por ele ser um centurião, ele era um líder de 100 soldados, ele pega algum dos seus soldados, dos seus servos, e envia até a cidade de Jope, aonde Pedro estava. Chegando ali, os servos de Cornélio conta o que aconteceu com Cornélio, a visão que Cornélio teve do anjo, e qual foi a ordem, qual foi a mensagem que aquele anjo trouxera para a sua vida. Então Pedro ouve aquela história, vai até a casa de Cornélio. Detalhe, Pedro, homem judeu, transformado pelo amor de Cristo, transformado pelo Evangelho,
transformado pelo Espírito Santo de Deus, agora adentra dentro da casa de Cornélio. E o que Pedro vai fazer na casa de Cornélio? O que Pedro vai fazer ali é pregar, é falar de Jesus Cristo dentro daquela casa. Diz o texto em Atos capítulo de número 10, que enquanto Pedro pregava, enquanto Pedro falava do amor de Jesus Cristo, enquanto Pedro contava os feitos de Jesus dentro da casa de Cornélio, diz a Bíblia, e está escrito em Atos capítulo de número 10, que o Espírito de Deus se apoderou sobre todos aqueles que estavam dentro da casa de Cornélio. E os discípulos e os amigos de Pedro que ali estavam com ele ficaram todos maravilhados. Por quê, pastor? Porque eles não achavam que o Espírito Santo de Deus era capaz de descer sobre a vida dos gentios. Isso é o poder transformador de Jesus Cristo, um poder transformador que não escolhe nem preto nem branco, nem rico nem pobre, nem alto nem baixo, nem grande nem pequeno, mas quando abrimos a porta da nossa casa para que esse poder transformador adentre, tenha certeza, meu irmão, que Jesus Cristo vai adentrar com força dentro da sua casa e vai começar a mudar a situação da sua casa, trazendo mudança e transformação. Então, se eu fosse você, já começava a glorificar o nome de Jesus nessa noite, porque se ele encontrar uma porta aberta aqui hoje, ele vai entrar com o seu poder transformador e vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Olhando para esse poder transformador dentro da casa de Cornélio ainda, a família inteira de Cornélio foi transformada. Eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, antes mesmo de serem levados ao batismo nas águas. Eles foram batizados primeiro com o Espírito Santo e depois foram levados naquele mesmo dia às águas do santo batismo. O poder transformador de Jesus mudando uma história, é o poder transformador de Jesus mudando a vida de um homem, é o poder transformador de Jesus mudando a história de uma família. Falando desse amor transformador, quero vos lembrar de algumas casas que Jesus entrou e vidas foram salvas, saradas e transformadas. Quem não lembra aqui de Lucas capítulo de número 4, versículos 38 e 39, quando Jesus entra dentro da casa de Pedro em Cafarnaum, e a sua sogra estava enferma, mas quando Jesus entrou ali, houve uma transformação. A enfermidade teve que dar lugar para a saúde. Jesus estendendo as mãos sobre aquela mulher, sobre a sogra de Pedro, dentro da casa de Pedro, aquela mulher foi curada, aquela mulher foi sarada, porque é isso que o poder transformador de Jesus faz. Ele pega quem está enfermo e traz cura. Ele pega quem está triste e traz alegria. Ele pega quem está abatido e traz transformação para essas vidas. Falando ainda em lares que Jesus entrou, há uma certa casa em Lucas capítulo de número 5, versículos 17 a 26. Jesus entra dentro daquela casa. Em uma reunião que Jesus está ensinando, vem 4 homens carregando um paralítico, 4 homens trazendo em suas mãos um outro homem deitado em uma cama, enfermo, moribundo, debilitado. Mas eles sobem para cima desta casa, destelham aquela casa e descem aquele paralítico dentro daquela casa. Mas ali estava Jesus Cristo. E Jesus Cristo, com o seu poder transformador, ele curou, ele libertou, ele livrou aquele paralítico daquela vida de sofrimento,
daquela vida de dependência humana, para ensinar aquele homem que ele não depende de homens, mas depende da misericórdia, da graça e da bondade do Deus Todo-Poderoso. Há também uma outra casa que Jesus entrou em Lucas, capítulo de número 5 ainda, versículo de número 29 a 32, é a casa de um publicano por nome de Levi. Jesus entrou dentro daquela casa, e quando Jesus entra dentro daquela casa, Jesus levou restauração. Quando Jesus entra dentro daquela casa, Jesus levou arrependimento. A casa de um homem que era mal visto pela sociedade. Levi era um publicano. Levi, nós estamos falando do ministério e do discípulo chamado Mateus, que também tinha por nome de Levi. Jesus estava na casa de Mateus, e Mateus era um publicano. E quando as pessoas viram Jesus entrando ali, começaram os fariseus a indagar: quem é este homem que entra dentro da casa de publicano, que se assenta com pecadores? Mas esse, irmão, é o poder transformador de Jesus Cristo. Ele tem o prazer de entrar dentro da nossa casa. Jesus tem o prazer de se assentar com os pecadores. Por quê, pastor? Porque Ele tem o poder de transformação. Porque o pecado das pessoas não contaminam a Jesus Cristo, mas a graça de Jesus Cristo é quem contamina os pecadores. Jesus, quando entra dentro da casa de Mateus, quando Ele entra dentro da casa de Levi, Ele traz arrependimento para dentro daquela casa, Ele traz transformação e Ele traz mudança para a vida de um homem que era mal visto pela sociedade. Falando ainda em casa, Jesus entra em Lucas capítulo de número 7, versículo 36 ao 42, Jesus entra dentro da casa de Simão, o fariseu. E quando Jesus entra dentro da casa daquele homem, acontece algo sobrenatural. Por quê, pastor? Porque a pessoa que foi curada dentro daquela casa não pertencia àquela casa. A pessoa que foi curada dentro da casa de Simão, o fariseu, não pertencia à família de Simão. A pessoa, ou melhor, esta mulher que foi curada, esta mulher que foi perdoada, essa mulher que foi transformada, era uma mulher pecadora. Era uma mulher que, ao observar a presença de Jesus dentro da casa daquele fariseu, ela não mediu esforços e ela começou a adorar. Ela começou a chorar nos pés de Jesus, e com seus cabelos ela começou a enxugar os seus pés. E quando há uma adoração na presença de Jesus, este poder transformador de Jesus se aflora, e automaticamente, imediatamente, Jesus faz um milagre de transformação para a vida daquela mulher. Aquela mulher que era vista como uma mulher pecadora, aquela mulher que era esnobada, aquela mulher que as pessoas não ligavam para ela, agora ela tem a total atenção de Jesus para a sua vida, e chamando a atenção de Jesus para ela, Jesus manifesta o seu poder transformador. E aquela mulher obtém de Jesus o perdão. E fica aqui para nós uma lição extraordinária dessa mulher pecadora. Porque quando ela se rende aos pés de Jesus, ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece o quanto ela é falha, ela reconhece o quanto Jesus é soberano e o quanto Ele é poderoso. E ela sabia que só Jesus era o único que podia transformar a vida dela. Quando ela reconhece que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, quando ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ela obtém o perdão e a transformação que só Jesus pode oferecer para as nossas vidas. Um outro lar que Jesus vai entrar está em Lucas capítulo de número 8, versículos 41 a 56. E essa história é linda, porque Jesus vai entrar dentro da casa de um outro fariseu. Jesus vai entrar dentro da casa de Jairo,
que era um dos principais da sinagoga. Ele era um dos chefes da sinagoga em Cafarnaum. E quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, a filha de Jairo está morta. O cenário dentro da casa de Jairo é um cenário de morte. O cenário dentro da casa de Jairo é um cenário de medo. O cenário dentro da casa de Jairo é um cenário de espanto. O cenário dentro da casa de Jairo é um cenário de pavor. O cenário dentro da casa de Jairo é um cenário de tristeza e de choro. Mas isso só foi até Jesus entrar dentro daquela casa. Porque quando Jesus adentra de porta dentro daquela casa, a primeira coisa que Jesus vai fazer é tirar para fora as pessoas que estavam chorando. A segunda coisa que Jesus vai fazer é deixar o pai e a mãe daquela menina dentro da casa. Por que, pastor? Por que Jesus vai deixar o pai e a mãe? É porque Jesus queria mostrar para Jairo e para a esposa de Jairo o seu poder transformador. É que Jesus queria com que eles vissem com seus próprios olhos que Jesus é poderoso para transformar uma vida, que Jesus é poderoso para transformar uma casa, que Jesus é poderoso para transformar uma família. E quando Jesus adentra dentro do quarto onde a menina estava, ele disse: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Diz o texto que imediatamente a menina levantou. E quando a menina se levantou, Jesus entrou dentro daquela casa para levar vida. Jesus entrou aonde tinha morte e transformou a morte em vida. Jesus entrou aonde tinha lágrima e transformou a lágrima em alegria. Porque é isso que o poder transformador de Jesus faz. É sobre esse Jesus que eu quero que vocês entendam. É sobre esse poder transformador de Jesus que eu quero que vocês entendam. O quanto Jesus é poderoso para transformar a sua vida. O quanto Jesus é poderoso, irmão, para mudar a situação da sua história. Porque talvez você esteja aqui, esteja pensando: para mim não tem mais jeito. Para minha casa não tem mais jeito, para minha família não tem mais jeito. Irmão, não desacredite do poder transformador de Jesus Cristo. Vença essa incredulidade, vença esses pensamentos distorcidos, crendo em Jesus Cristo. Uma outra casa que Jesus vai entrar é na casa de Marta e Maria. Lucas capítulo de número 10. Versículos 38 a 42. E dentro daquela casa, Jesus levou seu ensino ao ensinar as mulheres com os seus ensinamentos, os seus caminhos. Uma outra casa que Jesus vai entrar é na casa de Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso de número 1 a de número 10. E dentro da casa de Zaqueu, Jesus levou salvação a uma família que provavelmente era odiada por todos. E por último, que é a casa que iremos analisar nessa noite, que é a casa em Caná da Galileia. Esta foi, na verdade, a primeira casa que Jesus adentrou. E esta casa, e este ato de Jesus entrar dentro desta casa, traz para nós alguns ensinamentos, que é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quando falamos em Caná da Galileia, Caná era uma aldeia da Galileia, nas proximidades de Nazaré. Possivelmente a palavra Caná significa lugar de junco, porque esta aldeia ficava próximo a um rio que tinha o mesmo nome. Quando falamos em Caná da Galileia, e nós adentramos no primeiro tópico desta noite, que é o convite para a festa. No versículo de número 43 do capítulo 1 de João,
Jesus ainda está montando o seu colegial de discípulos. E no capítulo 43, ou melhor, no versículo 43 do capítulo 1 de João, Jesus chama a Filipe para juntar ao seu colégio de discípulos. Filipe, por sua vez, convida a Natanael. E Natanael se junta também a esse colegial de discípulos de Jesus. E após 3 dias deste acontecimento, deste evento, que Jesus tinha chamado a Filipe, a família de Jesus foi convidada para uma festa. A festa provavelmente fosse de algum parente da família de José ou de Maria. Sendo assim, logo a família de Jesus recebe um convite para participar da festa, sendo que Jesus foi convidado a também levar os seus discípulos. A festa de casamento, segundo a tradição judaica, durava 7 dias, sendo a principal bebida o vinho. E a falta de vinho traria para o casal um trauma já nos primeiros momentos de matrimônio, pois a falta do mesmo traria para aquele lar a tristeza. Provavelmente, algum parente de Maria ou de José casou. E na festa das bodas, na festa do seu casamento, a família de Jesus recebe um convite para ir para este casamento. Lembrando, senhoras e senhores, que o casamento judaico, por tradição, ele dura 7 dias. E por durar 7 dias, um dos principais fatos para o casamento era a presença do vinho. Porque vinho, dentro da Bíblia, traz um símbolo de alegria. O vinho, dentro da Bíblia, traz o símbolo de bênção. Então Jesus foi convidado com a sua família. Ele foi convidado com os seus discípulos a irem para aquela festa. E a partir do versículo de número 3, que é o segundo tópico que adentramos nessa noite, como eu já disse, a falta de vinho traria traumas para o casal recém-casados. Traumas esse como: os convidados sairiam dali zombando dos noivos, pois a falta de vinho era sinal de maldição e também um aviso de que aquele matrimônio não iria durar muito tempo. Segundo, toda a cidade iria saber que a festa foi um fracasso. Terceiro, faltar vinho é faltar alegria, e faltar alegria é não ser abençoado por Deus. E por último, faltar o vinho, isso seria um sinal de maldição sobre aquele casal, sobre aquele lar. Porque dentro dessa cultura, e é importante nós falarmos isso aqui, nós estamos falando de uma cultura do Oriente Médio. Nós estamos falando de um povo que tem cultura, que tem tradição. E segundo essa cultura do Oriente Médio, faltar vinho no dia do casamento era sinônimo de maldição. Faltar vinho no dia do casamento era sinônimo de zombaria, era sinônimo de fracasso. Isso traria uma má fama para o casal. Isso traria uma maldição
para dentro daquele lar. É por isso que há uma preocupação quando o vinho acaba. Porque se o vinho acabasse antes do fim da festa, que durava 7 dias, aqueles convidados voltariam para casa frustrados. Eles voltariam amaldiçoando aquele casal por ter deixado faltar o vinho. Eles voltariam para casa e espalhariam pela circunvizinhança que aquele casamento foi um fracasso, que aquela festa foi um fracasso, que aquele lar não tem alegria, que aquele lar não tem a bênção de Deus sobre aquela família. Quando Maria percebeu que o vinho acabou, ela foi rapidamente até Jesus para lhe avisar a falta do mesmo. Eu queria que você imaginasse comigo o seu casamento, e no meio do seu casamento, ali no meio da festa que você está comemorando com seus amigos, com seus parentes, faltasse comida, faltasse a bebida, faltasse alimento para oferecer para os convidados. Imagine a sua preocupação. Imagine qual seria o seu pensamento em dizer: meu Deus, vou passar vergonha. Os convidados vão sair daqui com fome. Pessoas vão sair daqui sem comer, sem se alimentar, porque faltou a comida, não calculei o cálculo certo, faltou. As pessoas iriam sair dali naturalmente falando mal de você. As pessoas iriam sair dali naturalmente falando mal da sua festa, falando mal do seu casamento. Imagine esses noivos vivendo essa tradição judaica de que se o vinho acabasse era sinônimo de maldição, de que se o vinho acabasse era sinônimo de um casamento fracassado. Mas eles acabaram de casar, eles acabaram de trocar alianças. Como seria a continuidade desse casamento depois de um dia frustrado, depois de um primeiro dia de troca de aliança? Qual seria o destino final desta família, deste lar? Provavelmente os noivos foram até Maria, e quem sabe em particular compartilharam com Maria, dizendo: Maria, faltou o vinho, Maria. E agora o que é que nós vamos fazer, Maria, com a falta do vinho? Talvez Maria, conhecendo o poder transformador de Jesus, olhou para aquele jovem casal e disse: não se preocupe, eu vou falar com Jesus. Não se preocupe, eu vou contar para Jesus a necessidade de vocês. E quando Maria descobre que o vinho acabou, Maria corre automaticamente, vai até Jesus e conta para Jesus a necessidade daquele casal e a necessidade daquela festa. E a minha pergunta é: como Maria, você tem observado o que tem faltado dentro do seu lar? Como um bom observador, você tem observado o que tem faltado dentro do seu lar? Você tem observado o que tem faltado na sua convivência com a sua família? Você tem observado o que tem faltado no seu casamento, no seu matrimônio, dentro da sua casa? Já parou para observar, irmãos, antes de agir? Porque tem muita gente agindo sem observar primeiro. Tem muita gente tomando atitudes precipitadas, sem analisar o problema. Maria analisa o problema primeiro, antes de levar até Jesus. Ela aponta para Jesus qual é o problema que aquele lar tem, qual é o problema que aquela família tem, para que Jesus possa agir em cima da necessidade daquela família. Essa é a indagação para nós nessa noite. Você tem observado a sua casa? Você tem observado a sua família? Você já observou o que é que está faltando? Você já observou o que é que você precisa?
Você já observou o que é que você necessita? Então observe, se você não observou, a partir de hoje. E depois que você levantar essas hipóteses, depois que você levantar toda essa sua observação, aí você vai até a presença de Jesus e se deleita entregando a Ele a sua necessidade. Porque foi isso que Maria fez. Maria vai ter uma atitude semelhante àquela mulher cirofenícia de Mateus capítulo de número 15, que foi até Jesus contar a sua necessidade ou a situação do que estava acontecendo. Jesus responde a Maria não com arrogância ou com falta de respeito, versos 3 e 4, mas como ensina a tradição judaica, que diz que chamar uma pessoa do sexo feminino de mulher em certas ocasiões é sinal de respeito, como nesse momento. Quando Maria fala isso com Jesus, a resposta de Jesus foi: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Eu quero compartilhar com vocês duas vertentes que talvez isso signifique, essa palavra de Jesus: ainda não é chegada a minha hora. A primeira vertente é: alguns eruditos acreditam que cada convidado para a festa tinha um dia para presentear os noivos com uma rodada de vinho, pois isso era um costume dentro da tradição judaica, e talvez fosse esse o caso de Jesus dizer que a sua hora ainda não era chegada. Havia uma tradição de que todos os convidados para a festa de casamento, lembre-se que a festa durava 7 dias, e todos os convidados que eram convidados para a festa de casamento, um dia da festa, ou até mesmo todos os convidados, teriam que abençoar aquele casal com uma rodada de vinho naquele dia para todos os convidados. E talvez seja por isso que quando Maria foi até Jesus contar que o vinho havia acabado, talvez seja essa a resposta de Jesus para Maria: mulher, a minha hora ainda não é chegada. Talvez o que Jesus estava dizendo para Maria era: olha, o meu dia de abençoar este casal, de abençoar este casamento com o vinho ainda não é hoje. Essa é a primeira vertente que nós podemos traduzir aqui o texto. Mas há uma segunda vertente, há uma segunda observação. Já outros acreditam de forma literal que Jesus estava dizendo que não era o momento para ele se manifestar como Filho de Deus. Então cabe a você, cabe a mim nessa noite, identificarmos dentro do texto qual a melhor observação. Se Jesus estava realmente dizendo para Maria que não era o momento dele abençoar aquele casamento com uma rodada de vinho, como era de costume da tradição do Oriente Médio, da tradição judaica, ou se Jesus estava falando para Maria: Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Hora de quê? Hora de ele se manifestar, dele se revelar como Filho de Deus. Tópico de número 4: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 5 a versículo 7. No milagre da transformação da água em vinho, a fé e a obediência foi muito importante para o milagre acontecer. Cabe um ponto de observação para nós, irmãos. Não existe milagre, não existe transformação sem que tenha fé e obediência. Sabe por que tem muito cristão frustrado? Tem muitas pessoas dentro da igreja frustrada que nunca viveu um milagre na presença de Jesus Cristo. É porque ou falta fé ou falta
obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então fica aqui uma lição, meu irmão. Quer viver milagre? Quer que o milagre aconteça dentro da sua casa, na sua vida, na sua família? Tenha fé e seja obediente. 6 talhas de pedras. Cada talha cabia aproximadamente 120 litros de água no máximo. Isso nos dá um total de 720 litros de água em 6 talhas. Olha que coisa linda. Jesus olha para aqueles servos e disse assim: enchei de água essas talhas. Cabe uma observação aqui a respeito dessas talhas. Isso é tão interessante e é cabível falarmos nessa noite. Essas talhas de pedra era usado para ritual de purificação. Elas eram usadas exatamente para isso, para dia de casamento, para dia de festas. Essas talhas eram colocadas do lado de fora da casa. Olha só que interessante. Na entrada daquele salão ou daquele espaço, aonde os familiares, aonde os amigos, os convidados iriam ser recebidos. E essas talhas estavam antes, do lado de fora, com água, para que os convidados se lavassem, se purificassem e entrassem para dentro da festa. Só que depois que todos os convidados foram recebidos, a água dessa purificação, dessa limpeza dos convidados, é jogada fora. E essas talhas foram colocadas para dentro. Eram talhas pesadas, talhas de pedras, que cabiam no mínimo 40 litros de água. Agora essas talhas são colocadas à parte dentro da casa daqueles noivos. Talvez aquelas talhas já não seriam mais úteis dentro daquela casa naquele momento. Mas Jesus chama a atenção daqueles servos. E Jesus olha para aqueles servos, olhando para aquelas talhas de pedras, e diz: enche elas de água. Porque o poder transformador de Jesus só vai acontecer quando as talhas estiverem cheias. Isso traz uma revelação para nós aqui nessa noite, irmãos. Porque a água é símbolo do Espírito Santo de Deus. E pessoas vazias do Espírito Santo de Deus é incapaz de viver um milagre transformador de Jesus Cristo. Um lar vazio do Espírito Santo de Deus é incapaz de viver o milagre transformador de Jesus Cristo. Ele olha para aqueles servos e diz: enche essas talhas de água. E enquanto aqueles servos estão enchendo, vale ressaltar que são 6 talhas. Cada uma cabia 120 litros de água. Isso dava um total de 720 litros de água. Irmão, isso era o suficiente para bancar a festa durante os 7 dias ou mais. Só que quando chegou a hora de Jesus operar o milagre, irmão, ele olha para aqueles servos e diz: somente enche as talhas. Fé e obediência estavam juntos. Aqueles homens tiveram fé para obedecer a Jesus, então encheram aquelas talhas de água. E quando eles enchem aquelas talhas de água, o milagre começa a acontecer dentro daquela casa.
O milagre começa a acontecer para aquela família, para aquele casal. A lição que aprendemos aqui é que Cristo não irá fazer o que nós podemos e devemos fazer. O papel de ser um bom esposo ou uma boa esposa é nosso. Somos nós que devemos cuidar bem um dos outros com amor, respeito e carinho, pois a falta do mesmo resultará em um matrimônio totalmente destruído. Após fazer o nosso papel, Jesus certamente fará o dele, transformando o que tem de ser transformado, para que a bênção e a alegria não falte em nosso lar. Jesus não vai fazer, irmão, o que você tem que fazer. A atitude de querer uma transformação tem que ser sua. A atitude de convidar Jesus para dentro da sua casa tem que ser sua. A atitude de se tornar uma boa esposa tem que partir de você. A atitude de ser um bom esposo tem que partir de você. Jesus não vai fazer no seu casamento, Jesus não vai fazer dentro do seu lar o que você pode e deve fazer. Jesus só vai fazer o que você não consegue fazer. E o que você não conseguir fazer, Ele vai transformar, trazendo paz e alegria para dentro do seu lar. Então Jesus dá ordem para aqueles servos levarem aquela água feita em vinho para o mestre-sala. E ao provar o mestre-sala do poder transformador de Jesus, e ao provar do poder transformador de Jesus, somos como o mestre-sala, ficamos impactados com o tamanho sabor que trouxe a transformação que Jesus operou, ao ponto de dizermos que agora está bem melhor do que antes. Pastor, o que você quer dizer com isso, pastor? O que você quer dizer, pastor, com esse ensinamento? O que você quer dizer com essa palavra? O que eu quero dizer, irmãos e irmãs, é que se você está vivendo uma vida amarga dentro da sua casa, se você está vivendo uma vida amarga dentro da sua família, se você está vivendo uma vida amarga dentro do seu matrimônio, o que eu quero dizer é que você tem que convidar a Jesus Cristo para dentro da sua casa. O que eu quero dizer é que você tem que convidar a Jesus para fazer parte do seu matrimônio. O que eu quero dizer é que você tem que convidar Jesus a fazer parte da sua vida. E essa vida amarga, essa vida sem gosto, essa vida que para você é uma vida de sofrimento, essa vida que para você é uma vida de dor, essa vida que para você é uma vida de fracasso, quando você abrir as portas da sua casa, quando você convidar a Jesus a fazer parte da sua vida, quando você convidar a Jesus a fazer parte do seu matrimônio, quando você convidar a Jesus, Jesus vai entrar com um poder transformador. E Ele vai fazer por você o que você não pode fazer. Ele vai fazer pelo seu esposo o que você não pode fazer. Ele vai fazer pela sua esposa o que você não pode fazer. Ele vai fazer pelo seu filho o que você não pode fazer. E aquela vida de fracasso, de amargura, quando Jesus começar a operar o seu poder transformador, irmão, e que você fazer parte, e que você provar deste poder transformador, vai ser como aquele mestre-sala, ao provar aquela água feita em vinho, aquele mestre-sala olhou para aquele noivo e disse: eu nunca vi alguém guardar o bom vinho para o final.
O que eu estou querendo dizer é que talvez agora você esteja bebendo um vinho amargo. O que eu estou dizendo é que agora talvez você esteja engolindo a amargura que a vida tem te oferecido. Mas nesta noite eu estou aqui te oferecendo um Jesus que transforma. Nesta noite eu estou aqui para te oferecer um Jesus que transforma água em vinho. E quem é a sua vida perto de Jesus? Quem é o seu casamento perto de Jesus? Qual é a sua fraqueza perto de Jesus? Qual é o seu sofrimento perto de Jesus? É nada. Irmão, irmã, tenha fé. Tenha fé em Jesus. Tem pessoas que buscam a transformação da sua vida, que pensam que a transformação da sua vida está na busca em uma cartomante, que pensam que a transformação para a sua casa, para a sua vida, está em um terreiro de Umbanda. Tem pessoas que pensam que a transformação do seu casamento, da sua vida, está na mesa de um bar, estar em compartilhar com os amigos, estar em desabafar com os amigos, estar em uma noitada de festa, mas não está aí a transformação. A transformação para a nossa vida, para a nossa família, só está em Jesus Cristo. Jesus é o único, irmão, igreja, que pode transformar a sua vida. Jesus é o único que pode oferecer essa transformação para a sua vida. Foi isso que Jesus fez para aquele lar, foi isso que Jesus fez naquele casamento. Jesus trouxe alegria, uma bênção para aquele lar, para aquela família, para aqueles noivos recém-casados, algo maior do que eles já tinham vivido antes, uma alegria inestimável, inexplicável, inacreditável, incomparável. Foi a alegria que Jesus trouxe para aquela festa. Foi 720 litros de água que foi transformado em vinho para aquela festa. Jesus estava dizendo: dentro desta casa nunca mais vai faltar alegria, dentro deste casamento nunca mais vai faltar alegria. E eu estou profetizando nessa noite na sua vida: não vai faltar alegria na sua casa, não vai faltar alegria no seu casamento, não vai faltar alegria na sua vida, porque Jesus está fazendo parte da sua família. Jesus é o único que tem o poder de transformar o ambiente de mal para o bem, de triste para alegre e de inabitável para habitável. Por isso eu vos digo a vocês, igreja, que se você está passando por algum apuro no seu lar, em sua família ou em seu casamento, convide Jesus agora mesmo, e Ele irá fazer o mesmo na sua casa, com a sua família e em seu casamento. A solução para um casamento frustrado não está na mesa de um bar, ou no desabafo com amigos, ou até mesmo em uma noite de farra com amigos. A solução está no Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o único que pode proporcionar paz e alegria para dentro do seu lar. É esse Jesus a quem eu prego nessa noite. É desse Jesus que eu falo nessa noite. Porque talvez você esteja me ouvindo na sua casa, aqui dentro da igreja. E talvez a sua indagação seja: não há felicidade na minha casa. Talvez a sua indagação seja: não há felicidade no meu casamento, não há felicidade na minha família. Talvez tenha alguém dentro da sua casa, na sua família, que precise ser transformado por Jesus Cristo. É um ente querido seu, é alguém que mora com você, que você sabe, que você almeja que ele seja transformado. O primeiro passo é convidar Jesus, irmãos, a entrar dentro da sua casa. Não adianta nada você querer tudo e não ter Jesus na sua vida. O primeiro passo é convidar Ele, é abrir a porta da sua casa, é chamar Ele para Ele fazer parte da sua festa, é convidar Ele para Ele fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, é convidar a Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo.
Para encerrarmos, eu quero falar de 5 verdades que aprendemos nesse texto. Primeira verdade: Jesus sempre tem que ser convidado para o nosso lar, para a nossa festa, para a nossa vida. Segundo, quando faltar algo no meio da família, quando faltar algo na sua vida, no seu casamento, no seu cotidiano, no seu dia a dia, clame por Jesus Cristo. Terceiro, a alegria produzida por Jesus será maior do que a que vivíamos antes. Quarto, assim como Jesus salvou a festa dos noivos, Ele pode salvar a sua vida também. E quinto, o milagre fez mais do que salvar os noivos da vergonha e da tristeza. Foi, acima de tudo, um sinal repleto de verdades espirituais, indicando naquele momento que Jesus é o Filho de Deus, o único com o poder de transformar a tristeza em alegria, a morte em vida, o choro em um sorriso, a derrota em uma vitória e o fracasso em sucesso. Para concluirmos, o fato de muitas famílias estarem sendo fracassadas ou viverem uma vida fracassada é o retrato do que tem sido lares onde a ausência da presença de Jesus é real. Por isso, aproveite o hoje e não o amanhã para convidar a Jesus à sua casa. Fazendo isso, Cristo estará presente dentro do seu lar, produzindo alegria e trazendo bênção para todos, em nome de Jesus. Que esta palavra possa penetrar o seu coração, que esta palavra possa ficar guardada na tábua do seu coração, que você saiba e reconheça que Jesus Cristo é o único que tem o poder de transformar a sua vida. Haverá situações na sua vida que eu, pastor Eilton, não poderei fazer nada, que o pastor Robervan não poderá fazer nada, que o pastor José não poderá fazer nada. Haverá momentos e situações na sua vida que só Jesus Cristo é quem pode fazer algo por você. Eu queria que nesse momento você se colocasse sobre os seus pés, se coloque de pé. Você que está em sua casa, você que está aqui na igreja, você que sabe que precisa de um poder transformador, você que sabe que precisa deste poder. Eu queria que você fechasse os seus olhos e por um minuto você curvasse a sua cabeça. Eu sei que Jesus está aqui nesse ambiente. E o meu desejo é que você fale com Jesus agora. O meu desejo é que você vá para a sua casa, mas não vá sozinho. É que você diga para Jesus nessa noite: Jesus, eu preciso de Ti dentro da minha casa. É que você convide Ele a fazer parte da sua vida. É que você convide Ele a fazer parte dos seus momentos felizes. Eu quero que você compartilhe com Jesus nessa noite a sua dor. Eu quero que você fale para Ele aonde você quer que Ele transforme. Eu quero que você apresente a Jesus a sua necessidade. Eu quero que você fale com Jesus o que você precisa, irmão. Ele tem esse poder de transformar. Ele tem esse poder, irmão, de trazer vida para a sua casa nessa noite. Ele tem esse poder de fazer o que o homem não pode fazer. Ele tem o poder de fazer o que o médico não pode fazer. Ele tem o poder de agir aonde o psicólogo não pode agir. Por isso, curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração e ore ao Senhor. Fale com Ele nessa noite. Ó Deus,
Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a nossa alma anseia por Ti, ó Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, Tu sabes, Tu que nos cerca e sonda os nossos pensamentos, Tu sabes da nossa necessidade, ó Deus. Tu sabes da necessidade do Teu filho, Tu sabes da necessidade da sua filha, Tu sabes, Senhor, do que nós precisamos. Tu sabes o que este irmão precisa, o que essa irmã precisa. Tu sabes, Senhor, o que esses matrimônios, o que essa família precisa nessa noite, Pai. Seja qual for a área que esta família precisa ser transformada, seja qual for, Senhor, a área que este homem precisa ser transformado, que essa mulher precisa ser transformada, que esta igreja precisa ser transformada. Deus, nós o convidamos nessa noite a fazer parte da nossa vida, a fazer parte da nossa família. Vem, Senhor, com o Teu poder transformador, vem com o Teu Espírito Santo, vem e derrama da água do Teu Espírito sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre esta família. Traz vida aonde não tem vida, traz avivamento aonde já não tem avivamento. Enche esta vida com a Tua graça, enche esta família do Teu poder agora, Senhor. Consola essa mãe que chora, consola essa mãe aflita, consola esse homem que grita por socorro agora, meu Deus. Entra dentro deste lar, aonde esta mulher está em prantos. Entra dentro deste lar, salva o filho dessa mulher, salva o filho deste homem, salva os pais deste filho. Faz algo sobrenatural, Deus. Vem com o Teu poder transformador e opera nesta noite, nesta igreja, e opera nesta noite, nesta casa, Senhor. Vem com o Teu poder de cura e transforma as nossas vidas hoje aqui. Ei, anarabasui deremanarash. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, traz transformação, faz o milagre agora, Deus. Enquanto esta mulher está aqui, opera lá. Enquanto este homem está aqui, opera lá. Enquanto esta mulher clama aqui, opera lá. Enquanto esta igreja ora, abre os céus nesta noite, Senhor, e derrama a Tua glória sobre este lugar. Pode cantar, pode cantar. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu abria a boca e começava a glorificar a Deus nessa noite. Eu tenho uma notícia para você. Tem transformação de Deus para esta igreja. Tem transformação de Deus para a tua vida. Tem transformação de Deus para o seu lar. Tem transformação de Deus para o teu casamento. Então abre a tua voz, abre, rasga o seu peito e clame ao Senhor nessa noite. Eu queria que você abraçasse a sua esposa, se ela está aqui nessa noite. Eu queria que você abraçasse o seu cônjuge, a sua família nessa noite. Deus está trazendo transformação para a sua casa. Deus está trazendo transformação para a sua família. Oh, como o agir de Deus é lindo. Como a transformação de Deus é linda. Adore ao Senhor, adore a Ele, Ele está aqui nessa noite. A
Aproveita essa noite, extravasa na presença de Deus. Oh, Espírito, eu sinto um poder aqui nessa noite, Espírito de Deus. Obrigado. Não há nada melhor. Segura um pouquinho aí, em nome de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Que nessa noite, irmãos, igreja do Senhor, você possa tomar posse daquilo que o Senhor está trazendo para a sua vida nessa noite. Que a graça de Cristo esteja sobre a tua vida. E que Deus